projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber novamente em nossos estúdios o escritor, professor de História da Ópera, pesquisador de música lírica, Sérgio Casoli. Nós vamos, nesse programa, falar sobre o grande compositor Verdi em comemoração ao bicentenário do seu nascimento. Sérgio, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Cláudio, um prazer imenso em voltar aqui, que é uma casa de amigos sempre. Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra para nós recebê-lo. Sérgio, por que Pais e Filhos nas óperas de Verdi? Que é a aula que você vai apresentar no GEP no final de 2013. A aula aberta terá o título Relações entre Pais e Filhos nas óperas de Verdi. Por quê? Não, quando você examina as óperas de Verdi, que são 27, em pelo menos 16 delas você tem como centro da ópera ou como história periférica paralela à história principal uma relação que às vezes pode ser tempestuosa e às vezes pode ser extremamente agradável entre um pai e um filho, uma mãe e uma filha, né? Uma mãe e um filho. E isso, de alguma forma, examinando a biografia de Verdi, examinando as suas óperas, a gente vê que há ligações de eventos que aconteceram na vida de Verdi e que foram, de uma certa forma subliminar, passadas pelo compositor para a sua obra. Tá? Então, a gente monta tudo isso como um conjunto que chama esta pequena palestra, digamos assim, de relações entre pais e filhos nas óperas de Giuseppe Verdi. Estamos todos aguardando ansiosamente. Existe algum padrão nesta relação entre pais e filhos nas óperas de Verdi? Bom, as passagens mais bonitas acontecem quando os pais são barítonos e as filhas são sopranos. Luisa Miller, Rigoletto, o próprio Fausto Flanufin, Aida, todas essas óperas o pai é um barítono e a filha é um soprano. Sim. Mas você tem outros casos menos comuns, onde você tem pai e filho, é o caso de Germont com Alfredo na Traviata, que é uma ópera da qual você gosta muito. Adoro. Né? Dom Carlo também é uma relação do pai baixo com o filho tenor. Né? Il Trovatore é um ponto um pouquinho fora do gráfico, uma imagem especular, eu diria, porque é um mezzo-soprano, que é o correspondente feminino do barítono, com o tenor, que seria o correspondente masculino do soprano. Né? Tá, mas, de uma forma geral, a grande maioria são pais barítonos e filhas sopranos. Com música maravilhosa que decorre da combinação dessas vozes. Essa frequência com que os conflitos entre pais e filhos aparecem nas óperas de Verdi tem algo a ver com a história pessoal do compositor? Evidentemente, sim. O que aconteceu na história Rapidinho, para que a gente não gaste muito do seu tempo, Verdi se casa em 1836 com Margherita Barezzi, filha do seu protetor Barezzi, e era sua namorada de infância. Ele tinha 23 anos e eles se amavam profundamente. Deste casamento nascem 2 filhos, uma menina chamada Virginia e um garoto chamado Icilio. Esses nomes são de uma peça do Alfieri, que era um dramaturgo italiano, e era uma peça que subliminarmente falava do Risorgimento, da reunificação italiana. E Verdi, que tinha deixado a barba para imitar o Mazzini, né, que era um grande revolucionário, deu aos filhos o nome desses personagens. Virginia morreu com 1 ano e meio, a menina, pouco depois do nascimento do garoto. Neste momento, Verdi estava lutando desesperadamente para conseguir o primeiro libreto para a sua primeira ópera, que seria o Oberto, e publicou naquele ano, enquanto a menina estava adoentada, o seu primeiro álbum de composições, que é um álbum com 6 romances, se chama Sei Romance. Menina morreu, Verdi conseguiu o libreto e está trabalhando no Oberto, que é a sua primeira ópera, está praticamente perto da estreia dessa ópera, quando morre o filho, com 1 ano e meio, menos de 2 anos. A mortalidade infantil era algo comum na Itália daquele tempo. Mas isso foi um choque muito grande, principalmente para a esposa Margherita, que era um doce de criatura, que mesmo de luto, não deixou de 1 mês depois da morte do filho de ir à estreia da ópera e aplaudir o marido, que fez um sucesso muito grande. Com o sucesso de Oberto, Verdi consegue um outro contrato.
E ele deve escrever agora uma ópera buffa, ou seja, uma comédia, que se chama Un giorno di regno. Neste meio tempo, enquanto ele está compondo Un giorno di regno, a Margherita adoece e morre di meningite. Verdi entra em desespero, em parafuso, pede para ser liberado do contrato, mas o Teatro alla Scala não o liberou, não podia fazer isso, tá? Porque os cenários já estavam prontos, as roupas estavam sendo preparadas, o investimento era muito grande. Então Verdi foi forçado a cumprir o contrato. Quando a ópera estreia, não tanto por culpa da ópera, hoje se sabe, a ópera é até interessante, mas ela foi um fracasso total. Ela foi um fracasso, foi uma vaia tão grande no Teatro alla Scala que não teve nem segunda apresentação, ela foi tirada na primeira noite. Então, no intervalo de 2 anos, Verdi, que era um compositor promissor, com uma família feliz e normal, se viu de repente numa profunda depressão, sem os filhos, sem a esposa, desmanchou o apartamento que ele tinha em Milão, se mudou para um quartinho e ficou lá meses olhando a parede sem fazer nada praticamente. Até que um dia ele encontra essa história conhecida, ele encontra o Bartolomeo Merelli, o empresário do Scala, que lhe enfia o libreto do Nabucco, e ele então tem uma espécie de catarse de tudo aquilo, um exorcismo de todas as coisas ruins que lhe aconteceram, compõe o Nabucco e a sua carreira de sucessos realmente tem início. Mas eu me pergunto, e os biógrafos, muitos deles são unânimes em afirmar, e eu concordo com eles, que naquele momento em que ele estava sentado no quartinho escuro, será que perguntas do tipo... será que se eu tivesse trabalhado menos e cuidado mais dos meus filhos, eles não teriam morrido? Será que eu abandonei a minha família, não deixei? Então, de repente, cria-se um complexo de culpa que não pode ser resolvido, porque do segundo casamento com Giuseppina Strepponi, que durou 50 anos, Verdi não teve filhos. Então, ele não teve como canalizar esta culpa e este amor pelas crianças que todo pai, todo chefe de família com 20 e poucos anos está construindo a sua carreira. Cuida pouco de casa, na verdade, porque claro, né? Claro. Mas esse complexo se manifesta quase que imediatamente. Se você toma uma ópera que você conhece bem, que eu sei que é o Macbeth, você tem a área do Macduff, Ophelia miei, né? Onde o personagem, que é um personagem secundário, que nem mereceria uma área, ganha uma grande área, que é um lamento, dizendo que ele, por motivos políticos, deixou a Escócia e abandonou a esposa e os filhos nas mãos dos sicários de Macbeth. A identificação é evidente. Quem chora através do Macduff é o próprio Verdi, que achava que havia abandonado de alguma forma a sua família. Tá? Vai haver um padrão em todas as óperas em que os filhos têm problemas com os pais, são as ações dos pais, que consciente ou inconscientemente redundam na tragédia pessoal e eventualmente na morte dos filhos. Exemplos: Rigoletto, né? Traviata, Trovatore, né? Dom Carlo. Tá? E alguns os filhos morrem, outros eles têm a sua vida aleijada por alguma ação que o pai cometeu. Aida, né? Este complexo de culpa vai até Aida, em 1871, quando Verdi tem 58 anos de idade. Né? Ali isso desaparece. É como se ele tivesse elaborado. Tanto é uma catarse, vamos dizer assim. Tanto é que no Falstaff, que é a última ópera, em 1893, lá na frente, 92, 93, Ford, que não queria de forma alguma o casamento da sua filha Nannetta com o Fenton, havia designado o velho Dr. Caius, que tem mais do que o dobro da idade para ser marido, quando é enganado no final da ópera. Quem não se entender direitinho o que eu estou falando deve assistir a ópera. Mas no final da ópera o pai é enganado e abençoa o casamento da filha com um rapaz que ele não queria. Quando ele percebe, em vez de ter uma reação operística, ele diz, bom, já que a gente não pode lutar contra isso, então eu os abençoo que eles sejam felizes. É como se o grande processo de culpa de Verdi tivesse chegado ao fim no final da sua carreira. Quer dizer, não haveria forma melhor de encerrar uma carreira de compositor do que com todos os seus conflitos internos aplacados. Não? Que beleza, que beleza. E qual é o padrão vocal adotado? As filhas somente são sopranos? Normalmente as filhas somente são sopranos. Eu não tenho nenhum caso de mezzo-soprano como filha em Verdi, não. Não tem. Não tem, Gilda é soprano. Gilda é soprano. Coloratura. A própria Traviata, que tem uma identificação com o pai do seu namorado Germont, que ela o vê como pai porque ela não tem família. Né? Sim. Então ela acaba num grande dueto que a identificando. Ela é um soprano também. Né?
Na Luisa Miller você tem um soprano. Tá. Todas, a Ida é um soprano. São sopranos diferentes, mais pesados, mais leves, mais dramáticos, mas são sempre... As filhas de Verdi são sopranos. E os pais, na grande maioria esmagadora, barítonos. Até no Nabucco, que é a terceira ópera, mas a primeira de grande sucesso. O Nabucco é um tenor, né? Perdão, o Nabucco é um barítono, e a filha postiça, né? Que nada mais quer do que ser reconhecida como filha de verdade, isso. Abigail é um soprano. Abigail com a grande Gena Dimitrova. Entre outras cantoras. Alguns exemplos das óperas que aparecem na palestra que você vai nos apresentar e sua justificativa. Quais seriam as Nós vamos abrir com, se não me lembro bem a ordem, Luisa Miller, onde há um conflito. O pai da Luisa Miller é um velho soldado aposentado que está sendo forçado a entregar sua filha a casar-se com um nobre do palácio. Ele é um camponês, né? Então eles resolvem fugir, né? Esse é um conflito. Depois nós vamos ver Simão Boccanegra, que é uma variante, também um pai barítono e uma filha soprano, mas trata de um reencontro de uma filha que foi perdida quando bebê e encontra o pai já mulher feita com 25 anos e toda a emoção deste momento, né, de toda a mudança da vida do pai. Né? Depois, evidentemente, o Rigoletto, onde a relação entre o pai e a filha são o centro dramático, trágico, eu diria, da ópera. Nós vamos ver La Traviata, vamos ver Aida, vamos ver Dom Carlo, a relação conflituosa entre o pai e o filho, que reflete, de uma certa forma, uma relação conflituosa que o próprio Verdi teve com seu pai em relação à administração das propriedades de Verdi, que o pai considerava suas naturalmente, e Verdi era um homem extremamente impermeável a interferências externas, né? E isso acaba se refletindo na sua obra. E, finalmente, a gente vai fechar com o Falstaff, que é essa historinha que eu acabei de contar. Que bom. Estamos aguardaremos ansiosamente. Eu convido ao público todo que vem, é aberto. Né? Que vem, aberto, é aula aberta. Ópera é bom, ópera não engorda, não dá colesterol. Não dá colesterol. E pode ser consumida à vontade, sem restrições. Exatamente. Né? Sem restrições. Espero que os alunos da rede estadual, de escolas particulares, que sempre nos prestigiaram, apareçam nessa aula que vai ser mais ou menos em novembro, porque o espaço ainda não está definido. Agora, eu gostaria de fazer uma perguntinha bem claudiana para você. Você, como nos falou há pouco, nos disse que nas óperas todas as filhas são sopranos. Você poderia citar o nome de alguns sopranos que realmente interpretaram muitíssimo bem, interpretaram em questão assim, de estética, de cuidado? Claro. Apenas em disco, não fez no palco, mas a gravação é maravilhosa. A Maria Callas faz uma Gilda excelente. Né? Ileana Kotrubas faz uma Gilda maravilhosa. Né? Depois, a Traviata, Callas também, mas também Renata Tebaldi. Né? Cada uma à sua maneira, com interpretações inesquecíveis. Né? Eu gosto da Kiri Tekanawa, soprano lírico, fazendo o único papel lírico que Verdi escreveu para um soprano, que é Amélia, do Simão Boccanegra. Tá? Depois, Renata Scotto, a própria Kiri, em papéis... Na Kiri não, perdão, a Renata Scotto, Aprile Milo, e agora a Cedolins em Aida, por exemplo, que são magníficas. Né? São alguns dos nomes que eu me lembro. Né? Me peço desculpas a todas aquelas de quem eu não me lembrei. E, por favor, Rena Kabaivanska em Il Trovatore, de Verdi, que é uma coisa maravilhosa. Né? Maravilhosa. E a americana, René Fleming, uma bela Traviata também. Uma bela Traviata também, a Fleming e eu não me lembro o nome dela, que canta um Pátria Minha também, que eu nunca ouvi, uma morena maravilhosa, é a Grace Bumbry. Grace Bumbry, mas eu não me lembro dela em Verdi, não me fixou nada. Não sei se é Grace Bumbry ou a outra, que eu não me lembro o nome, mas é maravilhosa também, adoro. E dos tenores? Falar de tenores verdianos, nós vamos fazer assim.
O grande tenor verdiano da primeira metade do século XX se chama Aureliano Pertile, que era o tenore di Toscanini, por causa da sfumatura, a gente fala italiano, das filigranas do seu fraseio e da forma como ele levava o público. A voz não era particularmente bonita, mas o canto era maravilhoso. Tá? Enrico Caruso, num determinado momento da sua carreira, digamos até a metade da carreira, é um grande intérprete verdiano. Na segunda metade do século XX, o maior cantor de Verdi, segundo a minha opinião pessoal, se chama Carlo Bergonzi. Ainda vivo, fez 89 anos o ano passado. Carlo Bergonzi é de Parma, da mesma região de Verdi, e lá em Busseto, na cidade onde Verdi nasceu, ele tem um hotel chamado I Due Foscari, que é um hotel com o nome de uma ópera de Verdi, onde há uma relação, eu me esqueci de citar, entre um pai e um filho, que é o Doge de Veneza e seu filho, né? Um barítono e um tenor. Né? Esses são, depois, para certas óperas de cunho heróico, digamos, principalmente o Radamés em Aida, Franco Corelli, inesquecível, né? Tá. São E Del Monaco em Otelo. Mário Del Monaco em Otelo, o papel favorito dele, como foi depois o Plácido Domingo, que foi um grande intérprete do Otelo também. Né? Hoje em dia eu encontro, devo dizer, uma certa dificuldade em encontrar reais cantores verdianos, de uma forma geral. O pessoal pula muito de um repertório para outro. Né? E Verdi requer um tipo de canto todo particular, porque as frases, Verdi, se você sabe, interferia muito no libreto. Para ele o teatro era fundamental. Brigas enormes também. E as frases são irregulares. Então, digamos, se você toma uma técnica mozartiana de canto, a respiração é relativamente irregular. Né? Muito difícil, não digo que seja fácil, é muito difícil, mas é um tipo diferente de dificuldade. Em Verdi, às vezes as sílabas vêm em staccato, como o dueto do Germão com a Traviata, às vezes ele solta essas sílabas, ele tem que ter um controle muito grande para o vento todo não ir embora, ele ficar sem voz no caminho. Né? E às vezes há frases muito longas, onde não dá para respirar sem quebrar o efeito da emoção. Então, o cantor barítono, tenor, soprano, baixo, verdiano, tem que estar muito preparado. O Caronome é uma coisa assim... Caronome é uma área importante no sentido de que a coloratura não é um fim em si só, mas é usada como recurso teatral para mostrar que a moça divaga porque está apaixonada. É por isso que não é uma coisa como no barroco, digamos, que era uma simples exibição vocal. Lógico que a técnica tem que estar toda ali, mas não existe nenhuma nota de Verdi à toa. Ele é sempre extremamente sucinto e não existe nenhuma nota de Verdi que não represente o teatro. Se eu tiver tempo, eu te dou um pequeno exemplo. Tome o final do terceiro ato da Aida, quando a Aida e o pai Amonaslo fogem e o Radamés fica sozinho para se render. Se a Aida tivesse sido escrita há 50, 60 anos antes, por um Bellini, por um Donizetti, que foram grandes compositores da sua época, no momento em que a Aida e o pai fogem e o Radamés vai se render, ele faria uma área enorme com uma cabaleta repetida enorme para dizer que eu me rendo, uma área de revolta interior, uma área de arrependimento, uma área de remorso com a cabaleta da rendição. Aqui simplesmente se usa o conceito que Verdi inaugurou e que ele chamava de parola cênica, uma palavra, uma frase que resolve. Parola, sim. Qual é a parola cênica? Nesse caso é uma pequena frase. Radamés volta-se para o sacerdote e diz: sacerdote, io resto a te. Entrega a espada, a cortina cai. O efeito colpo de cena é magnífico. Que você perderia se você deixasse o cantor naquele momento cantando 10 minutos. E Verdi sabia perfeitamente disso. Que beleza, né? Quer dizer, é uma questão de economia e, ao mesmo tempo, de síntese. É uma questão de Verdi, ao longo da sua carreira, intuitivamente, porque ele não tinha um programa, de ir percebendo como a coisa se modernizar violentamente o teatro de ópera. Não é à toa que é a partir da obra de Verdi que se criam subtipos de cantores. Quando Verdi começa, se falava em tenore robusto ou tenore di forza, que era o tenor mais pesado, e um tenore leggero, que era o tenor das óperas bufas, tipo o Barbeiro de Sevilha. Ao final da carreira de Verdi, sem que ele tivesse conscientemente feito esta divisão, você tinha tenor leggero, lírico leggero, lírico spinto, heróico e dramático. Sim. Porque essas vozes tiveram que se amoldar
ao texto que ele estava escrevendo. Verdi é o compositor, pela primeira vez na história da Itália, Verdi faz a música e aí o cantor tem que se adaptar àquilo que está escrito. Porque até então, digamos, Donizetti foi contratado para escrever Lucia di Lammermoor para Nápoles. Quem vai ser a cantora? Fanita Tacchinardi Persiani, ok, ela faz coloratura na região aguda, bonito, vamos fazer a cena da loucura de acordo com a voz dela. Sim. Tanto que, quando a ópera viaja, se não me engano, para Bolonha, Lucia di Lammermoor, ele altera a cena da loucura, porque o soprano que ia cantar Não tinha. E ele era o compositor, ele podia. Verdi não faz isso, ele faz a expressão que ele quer, né? E o cantor tem que se adaptar. Um exemplo muito bom é a entrada da Desdémona no último ato, quando ela canta Ave Maria, né? Ela entra na passagem, essa região em que a voz está saindo do peito e indo para a cabeça, ela está nos dois lugares e não está em lugar nenhum. Sim. Então, quando você tem uma nota aqui, quando você começa a cantar com uma nota como essa, a impressão que você tem é de insegurança, de incerteza, porque a nota não está firme. E era o que exatamente Verdi queria, que ela entrasse, porque Desdémona está muito preocupada, porque de repente Otelo enlouqueceu. Exatamente. E ela não entende por quê. E ela não entende por quê. Tá. Como em Macbeth, por exemplo, que ele exige. A voz que ele exige, não é uma voz bonita, eu não quero uma voz bonita. Não, é uma quero carta. Uma voz sátia, aquela... na carta que Verdi escreve quando vão montar Macbeth em Nápoles, Verdi está lá nas suas terras e ele escreve para o teatro: olha, vocês escolheram Eugênia Tadolini para a voz da Lady Macbeth. Eu não quero, ela tem a voz muito bonita. A voz da Lady Macbeth tem que ser uma voz gutural, feia. Não serve uma voz bonita para esse papel. Contratem outra, que cante bem, mas que tenha uma voz que arranhe, porque a personagem é desse jeito. Não adianta dar uma voz angelical para uma personagem sinistra como Lady Macbeth. E olha, o Macbeth é de 1847, do início da carreira. Ele já sabia, né? Já sabia. Esses são os desafios de se cantar bem, Verdi. Agora, uma última pergunta para você, a respeito de Verdi, uma pergunta que corresponde ao encantamento ao ouvi-lo. Uhum. Né? São os coros. Os coros são absolutamente transcendentais. Não é? É saber... Qual é a sua opinião sobre os coros de Verdi? Bom, primeiro grande exemplo que a gente pode tomar é o Nabucco, onde o coro é, na minha opinião, o personagem principal. Sim. Na verdade, no Nabucco são dois coros. Tem os hebreus de um lado e os babilônios do outro. Sim. Principalmente os hebreus são, nesta ópera, o coro é uma individualidade coletiva. É como se fosse uma voz. O Vapensiero, que nós amamos, não é um coro, é uma área para muitas vozes. É uma área para muitas vozes. Não é? Tá. Depois você tem momentos pontuais onde o coro só descreve a ação, mas você, quando chega, por exemplo, a um coro que as pessoas não prestam muita atenção, o coro dos cortesãos do Rigoletto, por exemplo, que tem participação pequena, mas é um coro apenas masculino, porque é um universo masculino. Por que ele não colocou um coro misturando mulheres nas festas do Palácio do Duque? Porque o universo, a cabeça do Duque é masculino, ele está cercado só de homens, são todos caçadores, são todos predadores. Né? Sim. Tá? Você pode citar o coro dos Ferreiros do Trovador, que é muito conhecido, né? Que é um exemplo de como você desenha a cor local com detalhes, né? E usando uma bigorna ali que depois o Wagner vai usar no anel, né? Sim, no anel de Nossa. E o coro da Traviata também é apaixonante. O do Simão Boccanegra é maravilhoso. Mas o coro do Simão Boccanegra, na cena da invasão lá do congresso deles, conta uma história, né? Quer dizer, você tem o coro participando da ação, não a descrevendo como, digamos, os coros que são belíssimos do Elixir do Amor, mas eles descrevem perifericamente a cena, eles fazem só cor local, né? Sim. No caso de Verdi, o coro participa mais intensamente da ação, porque isso faz parte do teatro verdiano. A concepção do teatro dele é de usar todos os elementos, não tem nada à toa. Um dos que mais me comovem. Essa é a palavra. É o concertato do Macbeth. Bah. Aquilo é um... O concertato é um upgrade do coro, né? O coro com mais todos os solistas juntos. Todos os solistas, Tá. Há um concertato belíssimo, muito pouco conhecido também, na Luisa Miller. Sim, que é um concertato que começa a capela, sem instrumentos. E de repente entram os solistas e o coro. Depois é uma coisa... quando você ouve, sabe, fica... Exatamente. Eu acho que Luisa Miller com a Cabalé, eu preciso
Sim, Luisa Miller é uma ópera importante porque ela encerra a primeira fase de Verdi, a fase do nacionalismo, né? E é a ópera de transição para a segunda fase do melodrama romântico, depois da Luisa Miller virá Stifélio e as três Rigoletto, Trovatore, Traviata. Né? Sérgio, muito obrigado pela presença, foi um grande prazer. Obrigado a você. Estar aqui com você, e gostaria de avisar ao telespectador que esta aula acontecerá em novembro de 2013, e eu pediria àqueles que estejam interessados em assisti-la consultar a página da Universidade Católica de São Paulo. Muito obrigado. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.